Boa tarde a todos. Esse é o podcast Falando com Especialista. É o podcast do Instituto Ortopedia e Saúde, e nosso tema hoje é sobre atividade física e saúde, conceitos e recomendações. Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast do Instituto Ortopedia e Saúde e do Caminhadas com Segurança, dedicado a reflexões sobre ortopedia, atividade física e saúde, bem como assuntos relacionados a este tema. Eu sou Gorete Leite, professora de Educação Física e colaboradora do Caminhadas com Segurança. O Instituto Ortopedia e Saúde é uma ONG criada pelo ortopedista Fábio Ravaglia, que incentiva a democratização das informações sobre saúde preventiva e tem como uma das principais ações o projeto Cidadania Caminhadas com Segurança, com uma feira de saúde, programa de sustentabilidade, práticas de atividades físicas, nutrição, voltadas para a população da terceira idade. Hoje, no primeiro episódio, vamos falar com o professor Dr. Átila Alexandre Trapé. Átila, obrigada por aceitar o convite e eu gostaria que você se apresentasse. Olá a todos, é uma grande satisfação estar aqui neste podcast com vocês. Espero que a gente possa aí trocar experiências e contribuir com informações para um estilo de vida mais ativo. Eu resido em Ribeirão Preto, sou docente na Escola de Educação Física e Esporte da cidade, da Universidade de São Paulo, da USP. Sou formado em Educação Física pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Fiz o mestrado e o doutorado aqui em Ribeirão Preto, na Faculdade de Medicina e na Escola de Enfermagem. E, atualmente, a minha área de atuação é na saúde coletiva, na relação da saúde coletiva e a educação física, e projetos relacionados a condições especiais de saúde. Tanto no mestrado quanto no doutorado, eu trabalhei com estratégias e intervenções relacionadas ao envelhecimento saudável. Espero contribuir nesses aspectos com o podcast. Excelente, Átila. Parabéns aí pelo seu brilhante currículo. Bom, então, começando aqui o nosso bate-papo, a nossa conversa, eu gostaria de saber de você, Átila, que você nos esclarecesse se existe alguma diferença entre a pessoa fazer atividade física e a pessoa fazer exercício físico. E o que isso tem a ver com a aptidão física? Legal, Gorete. Às vezes as pessoas, quando vão buscar informações sobre atividade física, acabam se deparando com uma série de termos. E isso pode gerar algum tipo de confusão. Então, acho muito legal a gente falar sobre isso primeiro e possibilitar que as pessoas entendam as diferenças e as similaridades entre alguns termos. Então, a atividade física, ela pode ser considerada um termo mais genérico. Então, quando a gente pensa nos movimentos de uma forma geral, a gente pode entender como atividade física. E o exercício físico seria uma subcategoria da atividade física. Então, se eu tenho atividade física como um termo mais amplo, mais geral, que engloba aí todos os movimentos que as pessoas realizam e saem, movimentos intencionais, né, e saem de uma situação de repouso, o exercício físico ele pode ser entendido como um tipo de atividade física, como uma subcategoria da atividade física. Só que aí a gente tem uma atividade física sistematizada, com um objetivo, tá? Então, como exemplos, a gente tem que fazer, por exemplo, atividades dentro de casa relacionadas a serviços domésticos, ou se deslocar de algum lugar para outro caminhando ou pedalando, a gente pode entender isso no âmbito da atividade física. E quando uma pessoa faz um tipo de treinamento sistematizado, com um objetivo, então, realizar um treino de força, de musculação, um treino de corrida, como, por exemplo, realizar uma quantidade de séries, numa intensidade, né, correndo em uma velocidade, tudo isso pode ser considerado exercício físico. Então, são termos que estão relacionados, só que a gente entende dessa forma, atividade física como um termo mais geral, relacionado aos movimentos em geral, e o exercício físico como um tipo de atividade física
sistematizada, controlada e com objetivo. Então, o que você quis dizer aí que todo exercício físico é uma atividade física, mas nem toda atividade física é um exercício físico. Perfeito, ótima comparação aí, exatamente. Todo tipo de exercício físico ele é considerado atividade física, mas nem toda atividade física é considerada exercício físico. Então, vou dar um outro exemplo que vai ilustrar ainda mais essa importante colocação que você fez. Então, se uma pessoa ela sai para caminhar de uma forma despretensiosa, somente para caminhar, sem um tempo definido, sem uma intensidade definida, isso pode ser considerado atividade física. Ela está se movimentando, então ela está caminhando, por exemplo, vou até a padaria buscar pão e retorno caminhando. Então, isso pode ser considerado uma atividade física. Agora, se eu resolvo ir para um parque com o objetivo de caminhar durante 30 minutos, e nesses 30 minutos eu já conheço um pouco o meu organismo, então eu estabeleço para mim que eu vou caminhar 2 minutos em uma velocidade em que eu considero confortável e 1 minuto em uma velocidade em que está um pouquinho acima da minha zona de conforto. E eu vou caminhando dessa forma. 2 minutos ali de forma moderada, em um ritmo confortável, mais 1 minuto tentando estar um pouco acima dessa zona de conforto. Eu vou sentir minha respiração acelerar um pouco mais e vou tentar manter nessa velocidade por 1 minuto. E vou fazendo dessa forma até completar 30 minutos. Então, esse segundo exemplo é um exemplo de exercício físico. Está no âmbito da atividade física, você está se movimentando, mas você está fazendo isso de forma sistematizada. E aí você pode ter um objetivo nisso. Então, você pode estar pensando na sua saúde, né, sabendo os benefícios que a caminhada pode trazer para a sua saúde, ou até mesmo para o seu condicionamento físico. Então, eu queria ter mais fôlego, queria me sentir mais disposto. Então, você resolve fazer esse exercício físico pensando nesses objetivos. Então, nesse segundo exemplo, fica mais claro essa sistematização e esse objetivo que é estabelecido para fazer a atividade. Ou seja, o exercício físico ele tem que ser planejado, ele tem que ser regular e ele tem que ter uma intenção. É exatamente isso. Muito bem, acho que muito bem resumido aí, essas palavras definem muito bem aí o que seria o exercício físico, né? E a gente deu o exemplo da caminhada, mas tem muitos outros, né? Então, se a pessoa for fazer uma aula de pilates de solo, for fazer um treino de musculação, ela vai ter lá uma quantidade de séries, um tempo que ela vai fazer, ou uma quantidade de repetições que ela vai fazer determinado exercício, e geralmente cada atividade tem um benefício associado e, portanto, a pessoa ela pode estabelecer um objetivo com aquela prática. E, Átila, eu queria saber sobre a questão da aptidão física. O que tem a ver a atividade física, o exercício físico, com a aptidão física? Legal. A aptidão física ela está diretamente relacionada com a capacidade que a pessoa tem para realizar atividade física. Então, por exemplo, uma senhora que tem um neto e gosta de brincar com esse neto. Então, assim, a aptidão física que ela tem vai, de uma certa forma, dizer o quanto ela consegue brincar com o neto dela. Então, a gente até vê situações que, às vezes, o adulto ou o idoso, ele cansa mais rápido, né? Então, brincar com criança não é nada fácil. Então, a aptidão física, ela está diretamente relacionada com a capacidade de realizar atividade física. E a gente pode entender isso como um ciclo que se alimenta. Então, se você tem um estilo de vida ativo, tem hábitos de atividade física no seu dia a dia, na sua casa, para se deslocar, no seu trabalho. E se, de repente, você faz algum tipo de exercício físico, a aptidão física ela pode ser melhorada. Então, ao mesmo tempo que a gente tem uma aptidão física em que a gente nasce com ela e ela é inata, a gente consegue desenvolver a aptidão física treinando, sendo ativo, né? Então, é algo que você consegue melhorar. Então, a gente conhece 2 tipos principais de aptidão física, né? Uma aptidão física que está relacionada à performance, ao rendimento, e aí isso pode ser no esporte, e isso pode ser também relacionado a um objetivo pessoal. Então, por exemplo, um corredor de rua, ele vai buscar desenvolver a aptidão física
dele em um contexto aí de performance, mesmo sem ele ser um atleta profissional. Então, é quando você busca algum tipo de rendimento físico. E a gente tem aptidão física relacionada à saúde. Então, quando eu penso em fazer atividades para melhorar minha aptidão física, mais pensando em prevenir, controlar alguns agravos à saúde, ou até mesmo promover saúde de uma forma geral, a gente está nesse âmbito da aptidão física. E aí, uma definição para aptidão física é pensar em um conjunto de atributos que as pessoas possuem, porque todo mundo nasce com aptidão física, né? Então, o bebê, ele sai engatinhando, ele consegue sentar e levantar conforme o desenvolvimento dele. Então, ele tem ali um pouco de força, um pouco de resistência, tem uma flexibilidade, e isso pode ser melhorado de acordo com os estímulos. Então, por isso que a definição, voltando nela, conjunto de atributos que as pessoas possuem ou podem alcançar. E aí esse alcançar vem com as atividades que você realiza buscando isso. E a aptidão física está diretamente relacionada com o fato de você conseguir realizar atividades físicas. Então, pessoas com boa aptidão física estão mais preparadas para as diferentes demandas que a vida pode oferecer, né? E para a gente poder desfrutar, né? Então, ter uma boa aptidão física significa também, de uma certa forma, poder aproveitar essas oportunidades e possibilidades que a gente tem com a vida. Entendi. Eu já ouvi uma pessoa falando para mim o seguinte: eu nunca andei de bicicleta e tenho muita vontade de aprender, mas eu acho que eu não tenho aptidão física, condição física para aprender a andar. Então, nesse caso, a pessoa ela pode desenvolver essa aptidão física para andar de bicicleta, mesmo ela já tendo uma certa idade? Ela pode? Pode sim. Eu acredito que, assim, do ponto de vista do desenvolvimento motor, a gente tem que ter claro que estimular enquanto criança pode ser um caminho mais fácil. Então, como a gente está ali na infância, em processo de desenvolvimento, tudo aquilo que é estimulado nessa fase da vida fica com uma memória para o que vem depois. Então, por isso que a gente fala que a educação física escolar ela é tão importante, né? Para ela oferecer essas diferentes possibilidades de movimento para que as pessoas possam experimentar e, de uma certa forma, aquilo fica no organismo, mesmo depois sem realizar durante muito tempo, é algo que pode ser recuperado. Então, estou falando isso para a gente ter uma visão geral, né, do que seria aí uma educação física escolar que gostaríamos que tivesse aí disponível para todos. Mas mesmo quem não teve acesso, quem não teve possibilidade de experimentar esses movimentos na infância, na adolescência, na vida adulta, e tem essa vontade ou desperta esse interesse aí na terceira idade, por exemplo, isso é possível sim, tá? Então, talvez a pessoa encontre um pouco mais de dificuldade do que se ela fosse criança, por exemplo. Mas nada é impossível para o movimento. O corpo, ele se adapta aos estímulos que a gente oferece para ele. Então, respeitando os limites, tendo paciência, isso é bem possível, sim. Então, essas possibilidades, elas são bem concretas para que as pessoas possam aprender durante todas as fases da vida. Ok. Ô, Átila, aproveitando esses conceitos aí que já estão bem definidos sobre atividade física e exercício físico, muitas pessoas fazem atividade física, tipo exercício físico, vai na academia 3 vezes por semana, faz musculação ou faz esteira, então, só que o resto da semana essas pessoas não praticam mais atividade física, elas ficam muito tempo sentadas, até por causa do trabalho, ou ficam no fim de semana vendo séries, etc. Essas pessoas que fazem academia, que fazem uma atividade física regular, porém passam o restante do dia mais tempo sedentária, elas podem ser consideradas fisicamente ativas pelo fato delas já praticarem algum tipo de exercício ou não? Legal, Gorete. Acho que isso é muito importante. Mais um esclarecimento aí que as pessoas vão poder ter. A gente tem algumas possibilidades de classificar as pessoas como ativas ou inativas fisicamente. Então, a mais clássica que a gente tem é a da Organização Mundial da Saúde,
que durante muito tempo estabelecia 30 minutos de atividade física diários, somando aí 150 minutos na semana. Essa recomendação ela sofreu um ajuste mais recentemente, e esses 150 minutos passaram a ser como uma somatória semanal, independente da quantidade de dias que a pessoa faça, né? Por que dividir em dias é tão importante? Porque a atividade física ela tem um efeito no organismo que, se você oferecer um pouco de atividade física para o seu organismo todos os dias, é como se fosse uma ferramenta não farmacológica, mas que funciona de forma parecida a um remédio. Então, se você faz atividade física, você tem benefícios, e se você consegue fazer isso de forma regular e contínua, você está sempre oferecendo para o seu organismo, tá? Então, assim, se você atinge esses 150 minutos por essa recomendação, você é considerado ativo. Mas você tocou em um ponto muito importante, que é relacionado ao comportamento sedentário. Então, quando a gente tem essas atividades em que as pessoas realizam sentadas ou deitadas, ou mesmo no descanso, né, não pensando necessariamente em uma atividade, são atividades que a gente tem uma série, ou o descanso, né, o excesso de descanso, é uma série de estudos apontando uma relação que pode ser negativa para a saúde. Então, você ficar muito tempo parado pode ser não positivo para a sua saúde. Então, uma pessoa que é considerada ativa, porque ela faz academia, porque ela caminha, se ela passa muito tempo sentada, ela é uma pessoa ativa, mas com um alto nível de comportamento sedentário. Então, isso é algo para se ter atenção também. Então, uma forma simples de pensar nisso é pensar, para cada 1 hora que eu estiver sentado, se eu conseguir levantar um pouco, caminhar dentro de casa, no ambiente de trabalho, ou se alongar um pouco, só de levantar, espreguiçar, isso de uma certa forma já quebra aquela sequência que você tem, em que você não está tendo gasto energético, em que você não está movimentando, não está tendo um estímulo para a musculatura, para os ossos, para as articulações. Então, além de buscar atingir essas recomendações para ser ativo fisicamente, essas estratégias são interessantes para romper esse comportamento sedentário. E assim, na pandemia isso aumentou muito, né? As pessoas estão mais dentro de casa, a recomendação é essa, ainda de acordo com as restrições, mas tem que pensar em estratégias para romper durante o dia, durante esses períodos em que fica muito tempo sentado ou deitado. Entendi. Foi bom você falar aí na pandemia, porque tiveram muitas pessoas que não praticavam atividade física, e aí com esse incentivo que houve para que as pessoas praticassem, para poder melhorar a imunidade, muitas pessoas que nunca tinham feito atividade física nenhuma, resolveram começar a praticar. Agora, teve gente que pegou o tênis, colocou e saiu correndo. O que você me diz disso? A pessoa precisa ter algum cuidado específico para essa pessoa que nunca começou e que, de repente, começou a fazer atividade física? Existe alguns tipos de cuidado específico para essa pessoa sedentária que começa, de repente, a fazer exercício físico? Legal, muito importante falar sobre isso. Eu acho que o momento trouxe bastante essa discussão, né? A atividade física é algo mais simples. Digamos que não temos, de forma geral, contraindicação para fazer atividade física. Então, você pensar em se movimentar para realizar os serviços domésticos, dentro do seu trabalho para poder realizar mais movimentos, de uma forma geral, se movimentar mais, por exemplo, subir e descer a escada no seu prédio, né? Eu moro num prédio e eu moro no 4º andar. Ah, legal, hoje eu vou subir e descer as escadas sem usar o elevador. Eu moro em um andar mais alto. Ah, vou subir 3, 4 andares de escada e depois eu pego o elevador. Então, são pequenas situações que a gente tem em que você consegue realizar atividade física. Então, não tem contraindicação, de uma forma geral, né, a não ser que a pessoa tenha alguma limitação muito específica, para realizar atividade física, tá? Agora, quando a gente pensa no exercício físico, aí a gente tem 2 situações, né? A gente pode buscar algum tipo de orientação qualificada, então, a gente viu muitos profissionais de educação física realizando aulas em vídeo,
ou escrevendo textos, ou trabalhando com imagens, para tentar incentivar o estilo de vida ativo. Então, acho que a pessoa que está se propondo a fazer exercício físico, nesse caso, algo mais sistematizado, precisa buscar essa orientação qualificada com um profissional, né? Se for possível, um outro nível de realização com segurança seria realizar a atividade de forma supervisionada. Então, realizar por vídeo ou presencial, respeitando aí os protocolos de segurança, com um profissional para supervisionar. Então, a supervisão seria ter alguém pessoalmente para acompanhar essa prática, né? E a orientação seria buscar as informações para realizar de forma adequada, mas em ambos os casos você tem aí a figura do profissional de educação física. Então, é importante que você tenha uma referência, né? Se é um profissional formado, se é um profissional qualificado, então, buscar as informações para não sair repetindo coisas que são colocadas na internet, de uma forma que pode até não ser segura. Então, esse é um primeiro ponto, né? Um segundo ponto, para quem vai fazer atividade física de forma espontânea ou realizar aí algum tipo de acompanhamento pela internet, acho que o principal ponto para quem não tinha um estilo de vida ativo é pensar em respeitar o condicionamento físico inicial. Então, assim, qual que é a minha condição hoje e o que eu consigo fazer? Porque às vezes as pessoas querem começar a fazer atividade física e aí querem tirar o atraso de toda uma vida em que houve um predomínio maior do comportamento sedentário. Então, eu moro num prédio de 25 andares e vou subir e descer todas as escadas 10 vezes. Isso é exagerado, né? Então, é importante respeitar o nível de condicionamento físico inicial, e oferecendo estímulos para o corpo aos poucos, né, para o organismo. Então, essa progressão ela tem que ser adequada. Então, por isso que você tem um profissional para te orientar ou para te supervisionar, isso vai ser importante para te ajudar a controlar isso, tá? Mas não deve ser uma barreira. Todo mundo pode se movimentar, mas com cautela, com cuidado, né, respeitando aí as respostas que o organismo está te mostrando. Eu entendi. Você quis dizer, então, que o ideal é ter um profissional que oriente, né, nesses exercícios, e até porque a pessoa também que já pratica, se ela quer avançar a um nível maior, ela tem essa orientação, porque eu vi algumas pessoas que até já praticaram atividade física, mas estavam muito tempo paradas, sem fazer nada, e começaram a fazer essas aulas pela internet e terminava a aula, a pessoa no dia seguinte dizia que estava toda dolorida, mas feliz. Significou que o exercício fez efeito. Eu fiz uma aula maravilhosa, estou toda dolorida. E eu acho muito estranho, porque um dos princípios do treinamento é a progressão de carga, é a especificidade do treino. Então, eu acho que o incentivo é válido fazer essas aulas que têm vídeo, mas eu vejo também as pessoas obesas que estão querendo emagrecer, elas buscam vídeo na internet para fazer exercício físico e começam a praticar sem ter assim uma noção do quanto elas têm condição de fazer e o quanto elas não têm condição. Essa medida, porque eu acho que a pessoa não tem essa percepção. Então, ela vai acompanhando aquele vídeo, fazendo tudo que a pessoa está propondo, e o que ocorre é que no dia seguinte a pessoa tem aquela dor muscular tardia e, às vezes, até desestimula a pessoa a continuar. Então, esse eu acho um problema. Isso é uma coisa que precisa ser resolvida para que a pessoa não se desanime a fazer a atividade física. Perfeito. Eu acho que respeitar o nível de condicionamento físico inicial e não querer dar passos muito grandes é essencial para que os benefícios que vão ser atingidos, né, com atividade física, com exercício físico, sejam realizados de uma forma segura, né? Muitas vezes esse exagero ou fazer algo em que seu organismo não está preparado para fazer, isso pode levar a lesões e até outros problemas. Então, é importante ter cautela. Então, por isso que a gente está enfatizando, né? Fazer mais atividade física, deixar de usar
o carro, o elevador, uma escada rolante e se movimentar mais, tudo isso é positivo, né? E o risco é muito pequeno. Você pode fazer e se movimentando mais de uma forma mais tranquila. Agora, esses exercícios, né, muitas vezes associados com dietas milagrosas ou exercício físico milagroso, tudo isso tem que ser com muito cuidado, né? Não existe fórmula mágica, assim, em geral, a gente ouve falar do que está relacionado aos hábitos saudáveis, uma boa alimentação, fazer atividade física, e esse é o caminho. E aí, sempre respeitando aí os limites ou os sinais que o organismo está te mostrando. Entendi. Baseado nisso, então, Átila, qual seria a melhor atividade física para a pessoa realizar? A melhor atividade física, a melhor resposta aí é depende, né? Eu acho que a gente tem muitos tipos de atividade física e a melhor atividade física para cada pessoa é aquela atividade física em que ela, de uma certa forma, cria um vínculo, em que ela tem motivação para realizar. Então, muitas vezes, dizer para a pessoa o que ela tem que realizar pode ser que aquele tipo de atividade ela não goste ou ela vai ter alguma dificuldade para realizar, né? Então, acho que o primeiro ponto é tentar fazer algo que você goste, que possa fazer algum sentido, tá? E que você se sinta motivado para fazer de forma regular. Então, a gente tem até aquela situação, né? É sempre a ideia de que todo movimento conta, mas se você conseguir fazer de forma regular, com frequência, todos os dias um pouquinho, ou um dia sim, um dia não, os benefícios que você vai ter vão ser muito maiores, né? Então, alguns exemplos para a gente pensar em qual que seria uma boa atividade física. Então, quem tem filhos, talvez pensar, e aí sofre um pouco com falta de tempo, né? Ou que tem que cuidar dos pais, pensar em atividades físicas que possa envolver a família. Então, às vezes, ir para um parque, brincar com os filhos, ou até para ter uma companhia, sair para caminhar com o pai, com a mãe, com o avô, com a avó. E também a ideia de experimentar novas possibilidades. Então, muitas vezes, eu já caminho há muitos anos e agora eu queria experimentar algo diferente. Então, de repente, vai fazer uma aula de alguma modalidade de atividade física que é diferente, praticar algum esporte, né? Muitas pessoas gostam de competir, então acho que a gente viveu um aumento muito grande das corridas de rua aí por conta disso, né? Os atletas da vida real, as pessoas buscando melhorar o seu desempenho. Então, a gente tem uma série de situações. O que eu acho que é importante é pensar em algum tipo de atividade física que exista essa criação de vínculo. Bom, você falou aí na caminhada, e o nosso projeto chama Projeto Cidadania Caminhadas com Segurança, e a gente incentiva não só a prática da caminhada, mas também outros tipos de exercício, como exercício de força, exercício pilates, exercício funcional. E eu queria que você falasse um pouco da importância da caminhada, uma vez que a caminhada é uma atividade física que é praticada há muito tempo e por muitas pessoas, e também aproveitar se falasse um pouco desses exercícios funcionais, desses exercícios que abrangem várias aptidões, como força, como resistência, como velocidade. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Legal, Gorete. Eu acho que falar da caminhada é muito importante, porque talvez seja a atividade mais democrática que a gente tenha, né? No sentido de que é mais acessível para as pessoas. Lógico que a gente sabe que existem bairros que têm alguns problemas estruturais, né? Muitas vezes não tem a calçada ou tem problemas maiores com segurança, mas de uma forma geral, caminhar é algo que você consegue fazer dentro da sua casa, num espaço pequeno, né? Você não precisa de materiais muito específicos, você precisa respeitar situações gerais para atividade física. Então, se você for caminhar no sol, de repente levar uma garrafinha de água para poder se hidratar, né? Uma roupa, um calçado confortável, né? Então tem algumas coisas nesse sentido, mas que torna a caminhada uma atividade muito
acessível para as pessoas e acaba sendo uma excelente forma de começar a ter atitudes ou hábitos relacionados aí ao estilo de vida ativo, e dentro da própria caminhada, no exemplo que a gente deu, é possível progredir. Então, eu posso caminhar mais rápido, eu posso caminhar mais tempo, sempre respeitando os meus limites, né? A caminhada, a gente tem aí uma série de benefícios, principalmente para a parte cardiovascular. Então, quando a gente pensa em fatores de risco para doença cardiovascular que são extremamente prevalentes aí na nossa população, como a hipertensão, o diabetes, a própria obesidade, a gente tem estudos até relacionando os hábitos de atividade física com neoplasias, né, os cânceres e outros problemas aí para a saúde. Então, assim, pensar em realizar uma caminhada de forma frequente significa poder estar promovendo saúde e prevenindo e controlando aí agravos relacionados a esses problemas, tá? Quanto a essas outras atividades que você comentou, são atividades que trazem benefícios também, e que para quem pode fazer esses diferentes tipos de atividade juntos, significa ter benefícios diferentes com essas atividades, de uma certa forma somar isso. Então, quando a gente pensa, por exemplo, nos exercícios de força, a gente tem um estímulo grande para a parte muscular e óssea. Então, significa estimular o organismo para ganhar ou manter a massa muscular e também a massa óssea, né? Manter os ossos fortes. Então, pensar nessa combinação de caminhada, em que eu tenho um estímulo bastante grande para essa parte cardiovascular, e os exercícios de força, que tem um estímulo mais específico para músculos e ossos, é excelente, né? Pensando no envelhecimento, atividades que possam promover algum tipo de trabalho para equilíbrio também é muito bom. Pensando aí que com o envelhecimento a gente tem uma maior ocorrência de quedas e que isso pode ter problemas, então manter-se ativo, né? Caminhar, ter uma boa saúde cardiovascular, manter ossos e músculos fortes e, ao mesmo tempo, estimular essa parte do equilíbrio, também da flexibilidade, pensando aí em poder se vestir sozinho, poder amarrar o próprio tênis, ir ao supermercado e conseguir, né, pegar os produtos, carregar, tudo isso acaba sendo importante. Então, de uma forma geral, a gente pode até imaginar uma escada, né? São degraus, são níveis diferentes daquilo que eu posso fazer dentro da minha vida. Então, um primeiro nível seria pensar em evitar comportamentos sedentários. Então, opa, deu 1 hora, deixa eu levantar, me movimentar aqui um pouquinho dentro de casa. Então, esse é um primeiro nível, evitar comportamento sedentário. Um segundo nível seria fazer atividade física de forma geral. Então, de que forma eu posso aumentar a atividade física no meu dia a dia, né? Um terceiro nível seria pensar em exercício físico. Então, consigo realizar algum tipo de exercício físico com uma frequência, com uma intensidade, um volume, com um objetivo, né? E aí, quem conseguir combinar essas diferentes atividades, você acaba tendo os benefícios específicos de cada uma dessas atividades somados. Ou, no caso de um treino que consiga, né, uma atividade que consiga combinar tudo isso. Então, a gente vê, às vezes, alguns tipos de aulas, assim, com essa característica mais multicomponente, em que a pessoa caminha um pouco, faz exercício de força, alonga, treina equilíbrio. Então, tudo isso seria o que seria algo mais próximo do ideal, só que a gente tem que pensar no que é possível. Então, cada um tem que avaliar qual que é a situação atual, o que vem fazendo, o que de repente consegue mudar, o que consegue melhorar. Mas a gente teria esses diferentes níveis aí, pensando em poder alcançar esses benefícios. Entendi. Átila, eu queria que você deixasse uma mensagem final, principalmente para aquelas pessoas que ainda não praticam atividade física, e também saber se a pessoa começando assim aos poucos, fazendo um pouco, se isso realmente funciona, principalmente em relação aos idosos. Eu queria que você deixasse uma recomendação para incentivar, estimular essa prática de atividade física.
Legal, eu acho que assim, o que a gente tem que ter em mente é que pequenos esforços podem trazer grandes benefícios à vida, e todo movimento conta, porque às vezes a gente quer estabelecer metas que são um pouco distantes, sabe? Aquela coisa da segunda-feira eu começo, e aí estabelece uma meta que muitas vezes é algo distante para a pessoa. Não, vou todos os dias na academia, vou sair para caminhar todos os dias, e aí vem as barreiras do dia a dia, falta de tempo, correria por conta disso, alguma dificuldade ali, e a pessoa ela não faz. Então, assim, se pensar que todo movimento conta e que os pequenos esforços podem trazer grandes benefícios, isso já começa no dia a dia, dentro de casa. Opa, estou muito tempo sentado, deixa eu levantar e me mexer um pouco aqui. Ah, vou ter que ir num lugar. Ah, acho que eu posso andar uma parte, subir uma escada. Então, são pequenas ações que podem trazer grandes benefícios. E para os idosos, nesse sentido também, né? A gente tem uma restrição maior para as pessoas de mais idade para ficar em casa nesse momento, mesmo quem já foi vacinado, né? A gente está vivendo, acho que, uma fase ainda complicada dentro da pandemia. Então, buscar se movimentar dentro de casa e fazer aquilo que tem segurança, não querer inventar coisas novas agora para não correr nenhum tipo de risco, né? Mas que é possível sim se movimentar dentro de casa, tentar buscar uma orientação, tentar buscar informação segura, com um profissional qualificado, para tentar se manter ativo mesmo dentro de casa. Entendi. Átila, eu quero agradecer por você ter aceitado o convite. Obrigada pelas suas sábias palavras relacionadas à atividade física e saúde, pela sua participação no primeiro episódio falando com o especialista no formato de podcast do Ortopedia e Saúde. Eu agradeço pela oportunidade, pelo convite. Fica aqui o meu abraço para todos, que todos continuem se cuidando e tentem continuar ativos na medida do possível, que isso é muito importante aí para a saúde física, saúde metabólica e para a saúde mental também, tá? Fiquem com Deus aí, continuem se cuidando. Eu queria que você deixasse o seu contato, caso alguém se interesse em saber mais ou entrar em contato com você. Como é que a gente acha? Ah, legal. De rede social, Facebook, Instagram, é só colocar meu nome que vai encontrar fácil. É Átila Trapé. E o nome é simples mesmo, Atila, o Trapé, Trape. E também o meu e-mail, atrape@usp.br. Certo. Eu queria agradecer ao Dr. Fábio Ravaglia por fazer parte desse momento. Eu quero também desejar saúde a todos. Esse foi o nosso primeiro episódio. Vai ser uma série de episódios com temas relacionados à ortopedia, atividade física e saúde. Muito obrigada e até o próximo encontro. Valeu, Um abraço a pessoal. todos. Um abraço a todos.